Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos falar do Coringão aqui e vamos falar um pouco sério também, pessoal. Rapaziada, tô vendo aí muita gente que se diz corintiano. Sério, tem gente que se diz corintiano e parece que eles estão torcendo contra o Augusto Melo, mano. Eles não querem que o Augusto Melo dê certo e resolva todos os problemas do Corinthians. Principalmente a última gestão, pessoal. E tem torcedores também falando isso, pessoal. Tem torcedores que falam, só acredito quando eu ver. Só vou acreditar que o Augusto Melo está fazendo tudo isso quando eu ver. E você, eu quero saber a sua opinião importa. Quero saber de verdade. O que você está achando da gestão do Augusto, mano? Tem apenas 18 dias, pessoal. 18 dias. Comente aí porque o homem prometeu muita coisa e já está resolvendo muito. Eu tô gostando e estou confiante. E você? Quero saber muito a sua opinião. Comenta e não esquece. Não esquece de bater aquela meta que a Fiel representa sempre. Fortalece, vem fortalecendo com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sei que a Fiel representa, então eu tô tranquilo. 1000 likes é fácil com uma torcida dessa. Quem tem uma torcida dessa, parceiro, tá tranquilo. Vai Corinthians, vamos fortalecer aí. Meta de 1000 likes. E vamos ver o que a galera vai falar do Corinthians. Corinthians que joga no domingo, hein? Fique atento. Você acha que não era também um grande... Leandro Quesada. O Corinthians, vão dar duas notícias do Corinthians, uma boa e uma ruim. A boa é, o Corinthians pagou a parcela lá do Raniel e o Raniel vai poder jogar, é isso? Isso. E a ruim? A ruim é que o Corinthians não tem, nesse momento, dinheiro em caixa para pagar os 4 milhões de dólares para ter o Garro. Seu Baltazar da Rocha. Baltazar da Rocha é o Walter Dávila. Walter Dávila, é o personagem do Brandão Filho. Eu vou pesquisar. Baltazar da Rocha era o Walter Dávila. Que era a história do salário desse tamanho. Falar em salário desse tamanho, dinheirinho que o Corinthians tem, mas não tá ainda lá na conta, né? Então, é basicamente isso, gente. Agora a gente pode analisar. É o que eu costumo dizer. Mas isso não é a falta do tal do chamado fluxo de caixa da gestão anterior e que agora os valores vão entrar com os patrocínios que estão sendo fechados? Também. Mas antes de começar o programa, a gente se cumprimentou aqui, o senhor Mani, a gente estava comentando e o senhor Mani falou um negócio que eu acho que é importante. Pô, quem que tá cuidando disso, né? A primeira pergunta que a gente faz. Porque assim, eu como presidente, eu tenho uma porrada de coisa. Então alguém tem que estar cuidando disso. Só que como essa passagem de bastão foi feita muito em cima, até entender toda essa complexidade de contratos, de dinheiro nessa conta, no que está devendo, no que é prioridade, do que não é, o que tem que pagar no dia 30, o que tem que pagar no dia 5, o que ficou para junho, né? Situações do Moscardo, de outros jogadores que saíram, jogadores que estão voltando, jogadores que podem ser contratados. Então, é muito complexo isso. Eu né? não consigo, por enquanto... Por falar em monitorar, eu vou falar mapear. Até mapear toda essa confusão, você vai perdendo alguns prazos. Porque essa da hoje, 19 de janeiro hoje, eu não consigo, em nenhum momento, colocar qualquer responsabilidade ou culpa de um problema no Augusto Melo. Não dá ainda. Não dá. Você pode falar o seguinte... ele e o Rubão falaram pelos cotovelos na história do Gabigol e tal. Aí eu acho isso uma e ontem ele fala, desculpa te interromper, e ontem ele fala que o Corinthians não vai ter como contratar grandes reforços. Exato. É contraditório. Aí o Gabigol e para jogar para patrocínio desnecessário. Por outro lado, eu vejo dos movimentos que têm acontecido nas últimas horas, ele tentar trabalhar. A história das placas, em que ele... Até então, ele fez um anúncio com a empresa lá que vai pagar 200 milhões para o Corinthians, não sei em quanto tempo. 240 milhões em 5 anos. Então, a Brax, um negócio absurdo. Esse patrocínio novo que ele garantiu que chegou, que vai pagar tanto, senão não teria fechado. Então, eu tô vendo ele tentar trabalhar. Se vai dar certo ou não, agora 19 de janeiro. Né? Se daqui 6 meses fizer um monte de besteira, vem aqui e vai cobrar do cara. Parece que tem uma torcida para não dar certo. Exato, vamos esperar. Tem uma torcida para não dar certo. A gente só tá levantando essa questão porque tem uma tal de Taunsa que apareceu, que os caras estavam lá no interior, que ninguém sabe o que é. Foram lá fazer uma reportagem, era um terrão vermelho,
uma cerca com um portão tudo caído e tal. Tem de tomar cuidado Aí uma com quem tá fechando o negócio, que é o que foi aí o caso uma dessa guaritinha e o guardinha não tava lá. Essa empresa né? das placas existe, certo? Que é a Brax, tá lá, todo mundo sabe. A Vai de Bet existe. A Vai de Bet, até que me prova o contrário. É uma das maiores, inclusive. Tá aí, do né? setor. Ela chegou no mercado e tem, inclusive, pessoas famosas que trabalham, né? Não, Na divulgação. na divulgação e como acionistas, né? Acho que aquele cantor de Gustavo Lima. sertanejo, Gustavo Lima, esse cara também... Então, assim, alguma coisa existe ali. Então, eu não acho que ele seja leviano ao ponto de vir a público e mentir sobre valores, haja vista que vai depor contra ele. A questão, Facinca, desculpa te cortar, não é mentir, entendeu? A questão é ser ingênuo, entendeu? A Leila, ela fala na entrevista dela, que ela concedeu na segunda-feira, ela fala o seguinte, eu não vou associar o Palmeiras a empresas que você não tem como descobrir se elas são idôneas ou não. Correto, entendeu? ninguém tá falando então, que não. Agora, o Corinthians já tem uma passagem dramática aí em relação à Tausa, onde essa empresa ia pagar o salário do Paulinho, a empresa não existe, praticamente não existe. Sim, não. Não pagar. E o Corinthians tem que pagar um salário milionário pro Paulinho. Sem jogar. Então, essa Vai de Bet, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Mas também não significa que não seja boa e que não seja que não tenha dinheiro. Se chegar Mas o dinheiro na conta e depositar, já acabou. Assinou com a Vai de Bet? Sim, porque já assinou? já tá no A camisa já tá. camisas, Já tá no ou seja, banner, beleza. Se tá lá, Entrou tem que a grana, assinar. tem que ter 20 entrado. milhões, já Sim. recebeu. Já 20 recebeu milhões, de luvas, certo? 20 milhões. 10 já do contrato e mais 10 de luvas. 20 Mas logo de cara. Logo de cara. Então já tem 20 milhões aí. Então, eu acho que o que o Augusto não pode ser nesse momento, eu gosto dele, gosto das entrevistas, gosto das ideias dele, eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande administração no Corinthians. Ele não pode ser ingênuo. E tem que saber delegar, escolher os caras certos, que é aquilo que a gente estava conversando aqui agora. Pô, não pagou o Garro e precisava ter pago, papapá, não sei o que lá. Não é ele que tem que ver isso. É um cara aqui do departamento lá de registro e análise, sei lá, que tem que ver isso e chegar pra ele e falar assim, escuta, precisa pagar o cara, pô. Quem é esse cara? Esse é o Garro. Essa história do Garro parece Mas que... é o cara do Santos. O Corinthians parece... Não, o Quesada vai confirmar tudo isso. O Corinthians deveria pagar 2 milhões de dólares. E aí, quando foi ver o contrato, na verdade, foi assinado por 4 milhões de dólares. Quem é que vê isso? Alguém... É óbvio que isso respinga no presidente. Ele é o presidente. Se ele colocou gente ruim, inexperiente, incompetente no setor ali... A culpa é dele. Não, mas não foi ele que viajou à Argentina para fechar diretamente? Não, ele foi até Montevidéu. Argentina ele não foi. O valor do Garro, o Corinthians não divulgou, mas em torno de 6 milhões de dólares, em 3 parcelas. Sim. Só que aí tem uma pegadinha do malandro, né? Pegadinha do Faustão. Para soltar os documentos para que o jogador seja registrado, né? Tem que dar um adiantamento para os caras. Não, tinha que pagar 2 parcelas. Então, na realidade, não são 3 parcelas. São 2. São uma de 4 milhões. 3 mais 2 de cara. Não, são 2. São 2 só. A primeira de 4. Uma entrada de 4 milhões. E outra de 2. Entendi. Alguém viu errado essa parada. Esse é o problema. Aí, entendeu? Porque... Exatamente. Mas veja só, o Corinthians não está atrasado, porque tem até o final do mês para fazer isso. Só que o campeonato começa antes. É a mesma coisa do Ranieri. O Corinthians vai pagar isso daí, vai ter que pagar isso daí. Mas já perde o jogador pelo menos por 2 rodadas, né? Perde para quarta-feira, né? Mas o Palmeiras também está com o mesmo problema. Não é que não pagou, mas até agora eu estou tentando descobrir por que os nomes do Caio Paulista, do Aníbal Moreno e do Bruno Rodrigues ainda não estão no bid. Sendo que o Bruno Rodrigues, o Palmeiras fez um acordo com o Cruzeiro, está aqui no Brasil. O Caio Paulista já não é mais o São Paulo, aí foi pro Fluminense. Tudo é grana. O Aníbal Moreno foi contratado no ano passado. Ninguém tá no bid? Ninguém vai jogar esse fim de semana? Então, estão esperando até hoje, né? até hoje para fazer a primeira inscrição. 18 horas. É diferente do Rio, em São Paulo. Em São Paulo apareceu no bid, já pode. Lá no Rio tem que aparecer no Bira. No bid e no Bira, que é um da... É um bar. Bar do Bira. Horroroso. O nome já é horroroso. Eu queria voltar ao Corinthians, se vocês me permitem. Não.
Então. Não. Outra promessa do Augusto Melo foi a contratação de um diretor executivo de futebol, né? Sim. Esse cara poderia ser responsável por isso aí. Claro, mas ele é lógico. o cara. Né? Rodrigo Caetano, que Rodrigo faz isso Caetano, dormindo. Que até agora não chegou. Ou seja, o Rubão vem sendo incompetente na condução desse processo de, precisa acertar aqui, precisa alertar o presidente. O cara é um subalterno do presidente, né? Embora seja estatutário. Não, e ele ocupa um cargo que é o cargo mais importante Do futebol. O Rubão... que é o coração. E vocês podem Porque perceber a uma força coisa. motriz a pedra fundamental do Corinthians. E aí ele precisa chegar pro presidente, é o seguinte, hoje, Tem que, se não dia pagar aquilo, não 19, tem jeito. tem isso aqui, a gente tem que pagar a marmita, a gente tem que pagar o garro, a gente tem que pagar não sei o quê. Cafezinho, pão. Exatamente, tudo. Empresa de tudo vence limpeza, hoje, né? tá? Beleza? Avisei, tá bom? Aí se ele for cobrado, avisei o presidente. Eu concordo com você, mas só para ratificar meu pensamento a respeito disso. Eu acho que os caras não sabem ainda onde eles estão. Não, eles sabem que eles estão no Corinthians, mas assim, eles não sabem o que tá ali, né? Na mesa. Botou na mesa aqui. Pô, O Rubão sabe. São juvenis, é isso? tudo não sabe. A transição, Isso não tira a crítica. A transição foi mal feita? Será que eles têm todas as informações? Na minha não visão, tinham na todas as minha visão é mal informações? feita porque a eleição deveria ter sido antes do que foi e esse povo já deveria ter assumido aí na transição em O novembro. Rubão sabe É isso. e pra Concordo mim contigo. não é nem a pessoa preparada pra aquilo. Aí é o erro do Augusto Melo. Ele colocou ao lado dele uma pessoa que há muito tempo dentro do Corinthians e muita gente sabe que é incapaz de realizar as suas funções. Agora, vem cá. Vocês podem ver até nas entrevistas. assim, Você cara, já viu as O entrevistas? Rubão é estatutário. Estatutário. É, então, ele então. tem que ter um executivo abaixo dele. Ele vai entendeu? precisar. E essa Sempre vai ter um pessoa, estatutário. O essa estatutário figura não que a gente necessariamente falou, vai ser um cara mais que a gente competente. ficou aqui especulando vários nomes, inclusive, essa tá demorando pro Corinthians colocar. Até Eu acho que, mas é o que eu isso falei. é tão Tem. importante como a contratação do Gabriel. É uma Isso, profissão escassa no mercado e as pessoas não se atentam. Outra coisa, vocês já prestaram atenção no nível de entrevistas do Augusto Melo com o Rubão? Parece que eles estão em outro planeta. Cada um falou uma coisa. Porque eu diferente? vejo o Augusto Melo mais pés no chão, transparente. Acho bacana que ele fala abertamente sobre negociações e tudo, dos nomes. Enquanto você Porque fala, Facicani, eu odeio essa Michelete. história. Ai, não falamos Facicani, sobre negociações. só, não vou te interromper. Enquanto você. Michelete, procura fotos do Augusto Melo e do Rubão, só para as pessoas começarem a se familiarizar com esses rostos. Entendeu? Vamos E, lá. boa. Por exemplo, eu odeio essa coisa. Ai, não falamos sobre tal nome. Não comentamos sobre. Não, comenta sobre, não vai mudar nada. Ah, porque se a gente falar que tá interessado, o preço sobe. Não, o preço já vai subir se eu ligar no bastidor. Lógico, Os óbvio. caras acham que porque eu dei uma entrevista falando que eu quero o Gabriel, agora vai ficar mais caro. Não vai, já vai ficar mais caro se eu Mas sabe ligar. o que está embutido nessa história toda? É que o clube. A leitura que eu faço, o clube está primeiro aliciando o jogador. Então é melhor não falar. Entendeu? Então ele vai lá, faz a cabeça do jogador, o jogador vai lá e começa a criar problema com o time. É assim que funciona. É por isso que eles não divulgam. Que eu acho Tem uma ridículo mentira isso. aí, né? E tem uma mentira aí. E tem uma mentira que a gente estava conversando antes do programa. O Corinthians procurou 2 jogadores do Atlético Paranaense, o Christian e o Eric. Antes mesmo de pensar em Ranieri, de acertar a permanência do Maicon, de trazer o Garro, pensou nesses 2 jogadores. E aí caiu lá na mesa do Petralha e o Petralha já avisou a rapaziada, ó, não negocio, só se pagar a multa que é altíssima. Ok, morreu o assunto. Aí um dia desses perguntaram pro Augusto e pro Rubão a respeito do Eric. Imagine, não tem nada, isso nem é invenção de vocês da imprensa. O Rubão, né? E tinha, né? Agora o Eric deu uma entrevista lá no Paraná, o jogador do Atlético Paranense, dizendo... Não, me procuraram O salário era maravilhoso, tudo. Mexeu comigo. Então, Olha lá. eu também. Aí estão, né? No meio o presidente, numa ponta o Mano e na outra ponta o Rubão. O Rubão, pra quê? O Rubão era. Não é Rubão à toa, né? O Rubão era diretor de futebol na época do Alib, no último ato do Alib. O ato do Rubão foi o foi rebaixamento, participar ativamente da montagem do elenco que caiu. É isso. Só isso. Então, então, assim, não dá, né? O estatutário vai haver, se não tem que mudar o estatuto do clube. Essa figura haverá.
né? Desse cara No mais... caso do Corinthians, é diretor de futebol Diretor de ou futebol, vice-presidente? não tem vice-presidência. Eu não sei se mudou a nomenclatura, mas é o que sempre foi o vice de futebol. Tá o equivalente a, né? Tá abaixo do repórter Eu não acho presidente. ruim ter essa figura. O que eu acho ruim é não ter a figura do executivo. Isso, ele precisa ter o executivo. Ele precisa... Porque claramente não tá dando conta. E normal. Pode ser que não dê conta mesmo. É um cara para resolver tudo. Ele precisa ter um executivo que tá mais acostumado com essas situações. De lembrar ali e falar, ó, cara, pelo amor de Deus, precisa pagar hoje, senão o cara não vai jogar. O cara que conhece a rotina do futebol, a rotina de burocracia do futebol, que é grande hoje em dia, né? Uma função que ela é importante, porque o diretor de futebol ou o executivo de futebol é o cara de contratações, de negociatas, enfim, o cara que fecha todos esses... Pejorativo. Negociações, negociata é outra coisa. Negociata é outra coisa. Enfim, tá, que seja, vai. Não, Veja os negócios diferentes. Você não deveria falar, mas você, no fundo, você tá certo. Porque praticamente todas são negociadas. Muitas coisas do só não fica muito, tá, enfim. E que lida com esses meandros contratuais. Porém, essa figura que vai lidar com percalços do dia a dia, né, com essa engenharia, digamos assim, que vai levar tudo mastigadinho lá pra cima, é a do gerente de futebol. Que cuida de logística, que vai entender essa transição ali do campo. Então, esse cara também é fundamental no Corinthians. E hoje o gerente é o Chicão, certo? No Corinthians. Ele é, na realidade, o gerente que faz o meio-campo entre base e profissional. Então hoje é o seguinte... Tem uma outra figura que cuida de logística lá. Porque, assim, já que há uma ausência e é necessário ter alguém ali que entenda um pouquinho desse dia a dia, dessa coisa de liberação, não sei se poderiam chegar e... Chicão, dá uma força aqui agora, porque o negócio tá pegando fogo. Porque, repito, pelo que eu vejo das entrevistas e como se comporta publicamente, a figura do Rubão pro Corinthians hoje, ela é uma figura que é preciso ter uma interrogação bem gigante nas atitudes. O fato é que o Corinthians precisa desse cara, que era o Rodrigo Caetano, veio. A gente até sugeriu aqui alguns... a gente abordou aqui alguns nomes, como o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, está no Bragantino hoje. Mas até agora, nada. Esse é o cara que foi o Thiago Escuro no Bragantino, Exatamente. que hoje é no Mônaco, o Bruno Spindel no Flamengo. A gente pensou até no Fábio Santos, mas ele não tem experiência para isso, entendeu? O Júlio César tem, ele tá mexendo com isso no Bragantino, entendeu? E eu conversei recentemente não, alguns meses com o Júlio César, ele falou assim, olha, eu moro em Bragança, a cidade é maravilhosa, moro num condomínio espetacular, não tenho quer motivo sair de lá. Não, mas ele falou, mas se o Corinthians me chamar, meu companheiro... Ele vai. Eu acho que vai. Não. Aliás, não precisa nem mudar de Bragança, porque tá agora sem sacanagem nenhuma. Pode morar em Bragança facilmente. Tá mais perto do que se ele morasse em São Paulo, lá de Itaquera. Verdade. Porque pegar Fernão Dias, né? O Loredo tá cutucando o Flamengo aí. Falou, que esse papo aí de Léo Ortiz não tem nada desse papo de Léo Ortiz, não vai sair do Bragantino. Olha, Loredinho, calma aí, segura aí, vai saber. Esse é o Rubão, né? Por que ele tá lá com um pão de açúcar no fundo? Porque é perto de Itaquera, né? Essa foto foi feita. Essa foto é no escritório, essa foto foi feita no escritório dele, lá do Itaquerão, tá vendo? O que time aparece no fundo? O time do Corinthians, então, vai poder contar, tá? Nesse momento, com o Hugo. Piada pronta, né? Total. O Corinthians vai contar com quem? O Corinthians vai poder contar com Hugo, Palácios e Ranielli. Hugo, Palácios e lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, que é mais ofensiva, mais um ponta, e Ranielli. Faltam Torres ainda não, Facinca, Gustavo Henrique ainda não, e o Garro com esse problema. E o Mateuzinho ainda precisa ser anunciado. O Mateuzinho vai mudar o nome. Vai ser Matheus França a partir de agora. A explicação é que ele quer mudar a carreira dele a partir de agora. Ele quer ser um novo jogador. Então já começa pelo nome. Matheus França. E virou Mateuzinho muito por causa Porque tinha o Matheus França no Flamengo, né? Tinha o Matheus França, né? E hoje joga na Inglaterra. É homônimo, então? E tinha Eram dois Matheus França? Eram dois? E tinha o Mateusão, né? Houve uma época em que havia Mateus 5 Mateus. Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Mateusão, Matheus Cunha. Mateusiense, dois nomes que toda hora aparecem. Havia dois Matheus Franças. Um é Mateuzinho. Que virou Mateuzinho. E é Matheus França também? Eu não sabia. Bota Matheus França Corinthians, vê se já aparece aí o Pensar no microfoninho, por vê se favor. aparece. Bom, então é o seguinte, time provável, tá? Cássio. Matheus França mesmo. É isso. E tinha outro Matheus França. Mateuzinho troca o nome. É. Não, isso aqui é outra coisa.
Bom, tomara, né? A questão não é trocar o nome, é trocar o futebol, né? É melhorar. Exato. O Corinthians negociou um Mateuzinho, que deve ser, mas deve anunciar Matheus França. É isso, então. Bom, vamos lá. Já começo a arrepiar, Vamos tá? lá, Cássio, Hugo... Cássio Fagner. Aí, Fagner. Lucas Você chamaria o Veríssimo. Hugo? Não, hoje é sexta-feira, né? Fim de semana. Hoje é dia propício a isso. Pode acontecer. Mas chamou Fagner. Vamos lá, Fagner. Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, só tá faltando o Gil, já não tá mais. Então é Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano, que é a mesma coisa. Agora começa a mudar. Hugo. Ou Palácios, acho que vai Hugo. Aí, Ranielli. A partir de agora, o mais do mesmo. Maicon, Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri Alberto. Eu acho... Então é o mesmíssimo É o time mesmo, do ano cara, passado é com o o Hugo mesmo e time. com o... Lucas Veríssimo e o Ranielli. Você quer ver um negócio? Comparando com o Santos. Comparando com o Santos, que vai estrear Corinthians amanhã. joga... Nós já vamos botar os jogos daqui a pouco, mas o Corinthians joga com... Joga contra o Guarani em Itaquera no domingo. No domingo. Compara com o Santos, que vai estrear amanhã, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, 18 horas. Vamos lá. João Paulo, passado. Aderlan. Novo. Aderlan. Gil. Novo. Joaquim. Não estava lá. Felipe Jonathan. Não estava lá. João Schmidt. Novo. Pituca. Novo. Juliano. Novo. Pedrinho. Novo. Furk. Já estava lá. E o Guilherme. São 7 jogadores. O Santos repaginou a tragédia que foi. O Santos E era fez outro time. obrigatório. O Santos fez Era outro time. Corinthians obrigatório. tinha que ter feito exatamente isso. Ter contratado mais. um monte de back. Mas aí a Eu questão... tenho a impressão que os caras devem ter conversado com ele. Facicani, quem que a gente contrata? Eu conheço. Não, na zagueiros verdade é o muito seguinte, bons. mas o Corinthians, ele tem que se repaginar por um todo. Sim, Por também um acho. todo. né? E o Agora. Mano Menezes é Nós conhecido estamos por ser um falando de 7 técnico que modificações constrói aqui, que constrói as equipes dele a partir do setor defensivo. E ele fez isso no Corinthians, né, em Ofensivo 2008. não, defensivo, né? É defensivo, perdão, né? Ele fez isso em 2008. O Corinthians, ele se reconstrói com o Mano a partir da defesa. Ele contratou uma defesa nova, inteirinha. Né? O time de 2008... Não, mas agora, se você for ver, o que está faltando pro Corinthians é um lateral direito. Porque o goleiro você não vai mexer. É uma instituição Então, dentro do aí que tá. Corinthians. O lateral então, direito- se você for ver, ele tá mexendo na defesa. Tá, porque o zagueiro inteira, central, claro. ok, tá lá, mas foi contratado. Fazia Claro. 6 meses. Tá chegando um quarto zagueiro que você não sabe quem que é. Se é o Torres ou é o Gustavo Henrique. O lateral esquerdo também você tem dúvida Mas ele lá. já tem duas opções. Sim. Diferente do ano Hugo passado. Palácios. E na lateral, Mateuzinho, Matheus França. É verdade. O Matheus França tá chegando. Então, a defesa inteira Ele mudou. mudou. E com opções. E você não mexe no Cássio. O Cássio você não vai mexer. Claro, Óbvio. claro. No Cássio você não vai mexer. o O que- Santos, o que ele faz? Ele mexe no meio campo. Trouxe... Que é o setor nobre de um time de futebol. Trouxe. Volante novo, o outro segundo volante novo e o meia novo. Ele Mas trouxe... engraçado, não mexeu no goleiro. Com todas as críticas não, que porque se não faz. Ele não encontrou, mexeu porque também ele no não meio. Mexeu no goleiro porque faltou encontrar alguém. Rapaziada, o Sormani aí tem razão, mano. O Corinthians precisa contratar mais um meio-campo bom, um meio-campo de qualidade e mais 2 atacantes, pessoal. Eu acho que o Corinthians precisa reformular de verdade, porque ainda tem muitos jogadores lá do ano passado. Espero que dê certo. O caso do Matheus Araújo, pessoal. Jovem, moleque. Já pensou esse ano ser o ano do Matheus Araújo? Imagina aí, bola ele tem. Ainda tem lá, pessoal, tem o Giovani, que também é jovem. Já pensou se ele deslancha esse ano? Ou o Biro? O Wesley? Entenderam, pessoal? O Corinthians precisa de mais 3 jogadores, na minha opinião. Contratar, 4 jogadores, que precisa de mais um lateral. E só. E eu faria o seguinte, contrataria no meio da temporada, na segunda janela, que é onde os campeonatos tá pegando. E ali você vai ver quem é quem. Entendeu? Para o Paulistão, eu iria com esse time mesmo. Iria com esse time. Deixar para contratar no meio da janela. E no meio da janela, aí sim. Paulistão não vai acontecer nada. O máximo que possa acontecer é o Corinthians não se classificar para as fases finais. É o máximo. E você, concorda comigo? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein? Não esquece, porque eu sei. Eu sei que você representa e a gente vai bater essa meta de 1000 likes. Forte abraço. Tamo junto, fiel.